O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. A fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que, ao classificar como genocídio, chacina a resposta de Israel na faixa de Gaza aos ataques terroristas promovidos pelo Hamas, caiu como uma grande crise diplomática, depois que o petista comparou a ação do governo israelense ao Holocausto, o extermínio de milhões de judeus pelos nazistas, chefiados por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A situação gerou resposta do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que disse que as palavras de Lula são vergonhosas e graves. Horas depois, Israel declarou Lula como persona non grata, ou seja, o presidente brasileiro passa a não ser aceito em terreno israelense. Netanyahu classificou as falas de Lula como vergonhosas e graves. Segundo ele, Lula banalizou o Holocausto e tentou prejudicar o povo judeu e o direito de Israel de se defender. Abre aspas, comparar Israel ao Holocausto nazista e a Hitler é cruzar uma linha vermelha. Israel luta pela sua defesa e pela garantia do seu futuro até a vitória completa e faz isso ao mesmo tempo que defende o direito internacional, fecha aspas. Lula deu as declarações durante entrevista em Addis Abeba, na Etiópia, onde participou da 37ª Cúpula da União Africana e de reuniões bilaterais com chefes do Estado do continente. O embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, chegou a ser levado para uma repreensão no Museu do Holocausto de famílias que foram perseguidas pelos nazistas em ação apontada como agressiva pelo governo brasileiro. O diplomata voltou ao Brasil. A fala de Lula deve ser pauta de eventos agendados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no próximo dia 25, na Avenida Paulista. Bolsonaro é alvo de investigações da Polícia Federal em ação que mira um suposto plano de golpe do Estado para mantê-lo no poder e ainda participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Os dois principais nomes da política brasileira e as novas polêmicas são o destaque do Linha Política de hoje, mais uma vez com a participação do professor Márcio Meirelles. Professor Márcio, então nós temos essa nova crise, uma crise criada na fala do presidente Lula. Primeiro, a gente começar a conversa do senhor, e a gente vai falar também, é claro, sobre o dia 25, com essa expectativa da manifestação de Bolsonaro e seus aliados, mas começar por essa fala do Lula. O presidente, ele cria uma crise, como a gente estava dizendo, em cima de uma fala que acaba fortalecendo também discursos de adversários, além do próprio Benjamin Netanyahu, né? Como que o presidente, como o governo brasileiro pode fazer agora, em meio a toda essa situação, para contornar politicamente e, é claro, de forma diplomática também, essa situação toda? Bom, o Lula criou um problema muito sério para o Brasil. Se o Lula tinha a intenção de trazer o Brasil novamente ao centro das discussões do mundo, ele está fazendo assim, mais ou menos como a gente fala na gíria, né? Uma no cravo, outra na ferradura. Ele está fazendo discursos ainda de partido. Olha, ele é o presidente do Brasil, ele não pode falar uma opinião, colocar uma opinião pessoal de um partido como sendo a opinião de um país. Ele criou, né, foi para a África para tentar, falou para um consenso lá de quase 50 países africanos, é importantíssimo para o Brasil, porque o Brasil precisa de votos, né, nas decisões da ONU. E esses partidos e esses países votam. E aí ele lê um discurso extremamente coerente com a posição do Brasil com relação à África. E aí, no improviso, ele fala esse absurdo, que é típico de uma pessoa que não tem cultura, de uma pessoa que não tem noção da repercussão do que ele fala e do que foi o Holocausto para os judeus. Ele não tem essa sensibilidade. E outra coisa, ele está, de uma certa forma, desprezando
Itamaraty, que é uma das instituições mais famosas que o Brasil tem, uma das instituições que orgulham o povo brasileiro, e está sendo orientado por um assessor, que é aquele que foi o ministro das Relações Exteriores nos seus 2 primeiros governos, que é o Amorim. Então, ele está falando em nome do país, ele é o presidente de um país, mas com um discurso de presidente de um partido, o que não tem nenhum sentido. Se nós tivemos um período que o Brasil ficou no ostracismo, o Brasil virou uma pária do mundo, né, globalizado, a função do Lula, me parece que seria, pela sua penetração no mundo todo, seria trazer o Brasil novamente ao consenso das nações. E aí, professor, nessa linha como o senhor estava apontando, né, o Brasil sempre foi apontado como, independente de quem esteve no governo, como um país altamente diplomático em questões internacionais, né? E assim o foi até antes do governo Bolsonaro, como o senhor citou, o período que o país virou um pária aí pelas atitudes, falas, controvérsias do governo Bolsonaro. E agora o Lula parece, entre aspas, discutir contra a própria posição de seu governo, né? Foi assim na questão da guerra Rússia-Ucrânia, onde ele teve aquela fala de que onde um não quer, 2 não brigam, uma situação bem aquém do que a gente tem dessa guerra, né? De posicionamentos entre os 2 lados. Essa agora é da questão de Israel, e parece que até mesmo depois, professor, da fala e de tudo que ela gravou, o posicionamento do governo fica entre 2, um oficial com Itamaraty, com o próprio Alckmin, tentando contornar e mostrar uma situação mais diplomática, e de Lula /PT, até mesmo a primeira-dama Janja, indo nas redes sociais e parece que mantendo o calor da discussão, né? Então, esse é o grande problema do governo Lula, né? Ele não desce do palanque. O presidente da República, quando está no exterior, ele tem que falar em nome do país, não em nome da sua ideologia. Ele poderia muito bem ter criticado o excesso que foi o ataque de Israel, né, ao Hamas. Ele poderia, aos palestinos, né? Porque, na verdade, o ataque do Hamas foi um ataque violento. Então, ele poderia ter tido uma posição de crítica, porque o mundo todo estava criticando. Então, o que ele faz? Ele faz toma uma posição em nome do país que tem um certo peso, né? Tem um certo peso no consenso das nações. E o que ele faz? Ele une as oposições, porque o próprio Jamin Netanyahu estava com problemas dentro de Israel, porque o próprio Israel não estava concordando com a política dele, a política de direita. E o que ele faz? Ele critica Israel, ou seja, ele une a direita em Israel. Verdade. Então, ele fala sobre o Putin, por exemplo, né? Perguntado sobre o assassinato daquele líder político oposicionista ao Putin, o que ele fala? Ele diz o seguinte: precisa ser averiguado qual foi a causa da morte. Quer dizer, todo mundo sabe que o Putin não detesta opositores, né? Tem eliminado os opositores, né? Exatamente. Ele já ameaçou, já colocou esse líder quase à beira da morte, né? Sim. Em outras ocasiões. Então, a posição, como você fala do Itamaraty, o Itamaraty é uma das instituições que mais orgulha o Brasil, em que são formados embaixadores que falam em nome do país. Então, o Brasil hoje, passando para o lado econômico, o Brasil hoje necessita urgentemente de investimento exterior. O mundo tem dinheiro, muito dinheiro, e está disposto a investir no Brasil. Mas como que ele vai investir num país que tem uma posição de um presidente da República que tem esse tipo de atitude? Olha, nós sabemos que o mundo financeiro está na mão do judeu. O judeu controla o mundo financeiro, tá? Não só o mundo financeiro, como uma série de outros setores da economia. Como é que ele fala mal do povo judeu? Quer dizer, comparando o judeu com o algoz do povo judeu, que foi o Hitler.
Então, como havia uma relação de Bolsonaro com Benjamin, né, ou seja, com Israel, na proximidade, ele quer destruir isso. Quer dizer, é como se ele estivesse fazendo uma política internacional, mas com cabeça de Brasil. Ou seja, não é isso. Fazer essa rixa, né, barata, pobre, politicamente pobre. Então, o que o Brasil precisa é uma neutralidade, que foi sempre a posição do Brasil. Neutralidade não quer dizer fraqueza. Neutralidade quer dizer oportunismo. Como o Brasil precisa de investimentos exteriores, ele não pode tomar partido perante o mundo, porque o mundo reage com referência a isso. E outra coisa, o mundo hoje tem vários países disponíveis com situações econômicas, políticas extremamente favoráveis, né, ao investimento. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio? De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Aí quando o senhor cita essa questão do próprio Netanyahu, né, em Israel, ele tem enfrentado muita dificuldade porque há um grupo muito grande contrário às suas ações. A análise internacional é até mesmo de que ele precisa manter a guerra, Netanyahu hoje precisa manter a guerra para manter o seu poder, porque acreditam até mesmo que pós-guerra ele vai não só há a possibilidade dele, e essa possibilidade é grande, dele perder o poder, como não só ser destituído, mas também há risco alto do Netanyahu, inclusive, responder por essas ações, inclusive com prisão. Agora, a fala do Lula nada mais faz, como o senhor citou, que é unir Israel, né? Se tem algo que une o povo israelense é a questão desse passado triste, complicado, que ainda não foi, até mesmo em números, não foi ainda revertido. Hoje o número de judeus no mundo, se eu não me engano, ele é até menor do que se existia no início do século passado, só para a gente ter uma ideia do ponto em que o Holocausto ele é vivo não só na dor, mas até mesmo em números e em efetividade social. Agora, o Lula, professor, ele fortalece o discurso do Netanyahu pró-guerra, aquele discurso do nós contra o mundo, né? Mas ele acaba fortalecendo também, e aí trazer um pouco aqui para o Brasil, para a gente já entrar no segundo tema, professor, que é um discurso do outro lado, é um discurso bolsonarista de que Lula está metendo o pé pelas mãos com relação ao seu governo. No próximo dia 25, está pré-agendado uma manifestação pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que está envolto aí a denúncias e investigações sérias com relação a atos antidemocráticos, a esquemas de golpe para poder, né, numa tentativa no ano de 2022 para 2023, de derrubar as eleições que deram a vitória a Lula. O senhor acredita que essa questão do Lula deve pautar as ações, a manifestação do próximo dia 25 entre o Bolsonaro e seus aliados? Eu acho que sim, porque o Lula está completamente perdido, vamos dizer assim. A impressão que eu tenho, aliás, essa reclamação é geral entre as relações do Executivo com o Executivo, né, o Legislativo e o próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele não está sabendo. A impressão que eu tenho é que ele perdeu os seus conselheiros, aquelas pessoas que o aconselhavam, que de uma certa forma colocava freio no seu improviso, né? Porque o Lula ele leu um discurso na África, por exemplo, extremamente positivo para o Brasil. E vai lá, e na entrevista, que é no improviso, ele fala o que ele falou sobre Israel, né? Fez aquela comparação terrível. Então eu acho que o Lula não tem mais pessoas assim ponderadas que falavam com ele.
ele está sozinho, ele está do mesmo jeito, né, que ele estava no sindicato do ABC. O discurso do Lula é de sindicato do ABC de 30 anos atrás. Ele é um presidente do Brasil, como o Bolsonaro também nunca se revestiu da posição de presidente do Brasil, né? Ou seja, a cabeça do Bolsonaro era caserna, era quartel, era batalhão, era pelotão, quer dizer, era cercadinho. Quer dizer, eles não têm essa noção da amplitude do que é o Brasil, né? Do que é um país, do que é representar um país. Então, tudo, ele está fornecendo. O Bolsonaro estaria numa situação extremamente complexa, porque ele está sendo condenado, ele está sendo indiciado, poderá ser condenado, né, por organização criminosa, por tentativa de abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe e perturbação das eleições. Ou seja, ele está carregado de artigos e parágrafos do Código Penal brasileiro. E o Lula está, na verdade, ressuscitando o Bolsonaro. Porque o que o Bolsonaro quer é o seguinte, me parece que a ideia de vítima não colou, mas ele tá num discurso que é o discurso da radicalização, que é isso que o Bolsonaro quer, né? Que a turma do Bolsonaro quer, que é radicalizar, porque é a única forma em que eles aparecem. Então, eu acho que o Lula está totalmente desprotegido de pessoas coerentes, de pessoas que o acompanharam durante toda a sua vida política, a sua história política, né? O caso um é o Zé Dirceu, né? O outro é o Carvalho, que era uma pessoa extremamente ponderada. Então, o Lula hoje está solto, ele está completamente solto. E outra coisa, ele imagina que tem o poder ainda, ele não tem tanto poder mais, nem eleitoral. Ele quase perdeu as eleições. Né? A diferença de votos de Lula para Bolsonaro foi muito pequena. Quer dizer, foi o voto de última hora. Então, ele está completamente fora da realidade brasileira. Ele continua governando o Brasil como se ele tivesse há 20, 30 anos atrás. Ou seja, o Brasil mudou, as pessoas mudaram, há uma nova, né, divisão política no Brasil. A fala de Lula foi muito criticada por entidades israelitas. Em nota, a CONIB, Confederação Israelita do Brasil, disse que o governo brasileiro vem adotando uma postura extrema e desequilibrada em relação ao trágico conflito no Oriente Médio, abandonando a tradição de equilíbrio e busca de diálogo da política externa brasileira. O presidente da Federação Israelita de São Paulo diz que há um aumento do antissemitismo no Brasil. Essa comparação é esdrúxula. Nada se compara ao que aconteceu no Holocausto. A repercussão é muito ruim, há um aumento do antissemitismo no Brasil quando essas declarações são dadas. E aí, professor, sobre o dia 25, também ainda sobre a manifestação, né, marcada aí pelo ex-presidente, alguns analistas têm destacado que talvez a manifestação seria uma forma de Bolsonaro tirar o foco dessas investigações. E até mesmo no cenário político, de que alguns aliados se viram meio que pressionados a confirmar a presença no próximo dia 25 nessas ações. Só que, por outro lado, o Bolsonaro está no meio de uma investigação, outros nomes do grupo bolsonarista estão em meio a investigações, não só por ações, por acordos, mas também por falas. Esse dia 25 pode acabar caindo como um tiro no pé e acabar levando o Bolsonaro a agravar sua condição perante os olhos da justiça? Olha, Francisco, eu estou muito ansioso para ver qual é a postura do Bolsonaro num palanque na Avenida Paulista no dia 25. O que ele vai dizer? Vítima? Não é vítima. Há comprovação de todos esses crimes que eu acabei de falar. O que ele vai dizer? Ele vai pedir perdão? Não, que perdão? Ele não acha que ele fez nada de errado. Não podemos ficar batendo nessa tecla. Tem gente do meu lado, trabalha comigo, né? Mas está presa por causa disso, por um crime impossível de acontecer.
Né? O que ele pretende fazer? Na verdade, a minha impressão que eu tenho é de que ele está tentando medir a sua força. Ele está trazendo gente forçada para o palanque. Por exemplo, o próprio governador de São Paulo, o prefeito de São Paulo e alguns governadores que o apoiam. Eu tenho uma relação fraterna com o presidente Bolsonaro, sou muito grato a ele, e uma coisa que a gente tem que entender é que lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então eu vou estar do lado do Bolsonaro, seja em que momento que for, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Se o presidente está precisando de apoio, eu vou estar do lado dele, como não poderia deixar de ser, sempre estive ao lado dele, sempre estarei ao lado dele. Então dia 25 ele vai contar comigo, vou estar do lado dele, vou dar o meu apoio a ele, né? E acho que tem muita coisa aí para rolar embaixo da ponte. Eu não sei qual é a postura dele, não sei o que esse discurso vai modificar. O que esse discurso dele vai fazer é alimentar o radicalismo, aumentar esse grupo de pessoas que não raciocinam, que não têm raciocínio próprio, que não imaginam, nem perceberam o que foi o que ele fez, o que ele poderia ter causado ao país, né? Porque está tudo provado, isso está escrito, não tem como dizer que foi forjado, que foi mentira. O processo está sendo feito de uma forma tranquila. Agora, eu espero, mas não vejo que ele tenha esse perfil, de unir a direita. Porque o país precisa ter uma direita que mostre a sua cara. Porque a direita no Brasil nunca mostrou a sua cara. Essa é a grande verdade. Quem mostrou a sua cara foi a esquerda. Mas a direita nunca mostrou a sua cara. Né? Então, a gente seria uma grande avanço político no Brasil, nas discussões políticas no Brasil, se ele conseguisse formar uma direita. Mas ele não tem capacidade nenhuma de ser líder. Porque ele não tem nenhum perfil de líder. Porque ele não consegue também trazer um discurso saudável, né, professor? Causar essa dualidade na conversa, né, no debate, ter esses dois lados bem posicionados, precisariam ser discursos saudáveis e o Bolsonaro parece não ter capacidade de fazê-lo, né? Parece não, na verdade não tem, né? Não, porque ele, na verdade, como ele mesmo disse, né, a eleição dele foi um destempero intestinal, né? Por isso ele ganha as eleições. Quer dizer, nem ele mesmo confiou na sua própria eleição, né? Quer dizer, ele teve uma loteria, né? Ganhou uma loteria, né? Foi eleito presidente do Brasil, assim, no susto, né? Não sabia quem era seu ministério, não tinha gente para formar seu ministério. Quer dizer, ele não é um líder, ele não consegue, porque a direita não é isso. A direita, na verdade, esse rancor, esse radicalismo, essa polarização, não é perfil da direita. E aí, professor, para a gente poder encerrar a conversa de hoje, voltando aqui ao tema Lula, e a segunda-feira fechou à noite, a gente está gravando aqui numa terça-feira, né? Mas a segunda-feira, dia 19, fechou-se com uma assinatura de mais de 100 deputados para um pedido de impeachment do presidente Lula, pautada ainda na fala do presidente sobre a questão de Israel. O senhor acredita que isso deve ganhar corpo, a gente possa ter uma discussão dessa com relação a essa situação de Lula e quanto que isso pode prejudicar a tentativa de recuperação brasileira com relação à questão econômica e de credibilidade? Bom, não tem nenhum fundamento jurídico para pedido de impeachment, né? O problema é que o impeachment no Brasil está ficando uma coisa banal, que não é. Isso demonstra a fragilidade da democracia brasileira. Porque impeachment é o último recurso, né, para salvar uma democracia. Não é uma afronta, um instrumento jurídico para simplesmente intimidar as pessoas. Né? Bolsonaro tinha 136 pedidos de impeachment. Então não tem sentido um impeachment nessa circunstância. O que pode acontecer é o Brasil cortar as relações com Israel, e daí?
Israel não é o único país do mundo. Isso não é um caso, né? Nós não temos dependência econômica, financeira, nada com Israel. Temos apenas laços de amizade, né? Uma relação de boa vizinhança durante longos anos. O Estado de Israel foi formado por uma decisão de um brasileiro, a presença da ONU. Então, os israelenses têm pelo Brasil assim uma admiração muito grande. Então, o Lula está tentando... por isso que esse episódio do Lula feriu muitos judeus. Porque, na verdade, todo esse movimento da criação do Estado de Israel foi feita por Oswaldo Aranha. Sim. E era o ministro das Relações Exteriores do Brasil na época, quando ele percebeu que não passaria a aceitação do Estado, a criação do Estado de Israel, ele fez uma manobra e colocou em discussão e em aprovação no momento propício. Então, os judeus a Israel têm uma gratidão muito grande pelo Brasil, por ser hoje um país independente. Agora, isso demonstra a falta de cultura política, a falta de educação, né? A mediocridade que o Brasil hoje vive em todos os sentidos. Então, deputados pedir impeachment parecia uma coisa banal, o que na verdade deveria ser uma vergonha para o país, que os políticos toda hora pedissem impeachment para um presidente da República eleito pela maioria, porque o voto é pela maioria. Então eles estão desrespeitando a vontade da metade da população brasileira. Então isso mostra a fragilidade da nossa democracia e o desconhecimento de como um país deve funcionar. Nós estamos vivendo problemas sérios, cruciais, temos oportunidades que estamos deixando passar simplesmente porque nós estamos, neste momento, preocupados com pequenas coisas. Ainda em cima de um palanque, né? Em cima de uma situação política entre dois candidatos, um opositor, né? E isso não leva a nada. Quem se prejudica é o próprio país e nós, brasileiros. E a gente vai acompanhar para poder debater aqui no Linha Política. Professor, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aí nesse debate, mais um tema. Política parece que nunca vai deixar a gente sem assunto, né? Pois é. Professor, muito obrigado pela participação, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um abraço a todos. Este foi o Linha Política. No programa de hoje você ouviu trechos de áudios do canal GOV, Governo Federal, do jornal O Povo, da TV Bandeirantes, da Band News e da CNN. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários de Márcio Meirelles, operação de áudio de Edson César, edição de Jéssica Alves, design e Ezos Henrique.